Bom dia, galera. Professor Wilson, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre PCP na nossa quinta aula. Nós estamos ainda passando por esse processo difícil aí na nossa comunidade, né? Mas estamos adaptando aí as aulas online. Algumas falhas nós temos, algumas dificuldades nós estamos tendo, mas isso tudo nós vamos ajustando. Eu vou falar hoje sobre PCP, tá? O que é PCP? PCP é Planejamento e Controle da Produção. Dentro de uma visão de interpretação ou de função, PCP é a função de apoio e coordenação de várias atividades num processo produtivo, tá? O que visa o PCP? Prazos e quantidades. Dentro da sua função de apoio, o PCP visa prazos e quantidade. Também o PCP é um meio, além de ser uma função de apoio, é um meio para a produção e compras cumprirem as suas finalidades, de acordo com o comercial ou vendas, tá? Então, ele é um meio de campo. Alguém vai dizer que o PCP em um time de futebol seria o meio de campo, certo? Ou seja, que faz com que os laterais e os atacantes cumpram com a sua função, que é o quê? Fazer gol. Ou seja, a produção e o departamento de vendas, né? Ou seja, o departamento de compras cumpra a sua função. De acordo com o quê? De acordo com o resultado, né? Qual seria o resultado? O vendas. Vendas vendeu, então meus suprimentos precisa repor estoques para que a minha produção consiga produzir, tá? E no sentido função, ele dá um apoio a todas as atividades correlacionadas à produção, para que todos cumpram os prazos, tá? Estoque, almoxerifado, logística, transporte, todos os departamentos funcionais, né, da empresa que está diretamente ligado aí à produção, até mesmo RH, né, suprimento de pessoas, né, reposição de pessoas e assim sucessivamente, tá? Então, quando eu vou ver na questão mais criteriosa do PCP, o PCP é a função da administração que planeja, dirige, controla o suprimento de materiais e as atividades de processo de uma indústria, certo? Nós já falamos aqui o que é processo, é por onde passa a matéria-prima dentro de um processo produtivo, é por onde passa. Procedimento é como se faz dentro desse processo, tá? Então é o PCP que está controlando toda essa visão. Quando eu falo de controlar ou de administrar ou até mesmo de planejar, né? O PCP ele está realmente ligado e comandando todas as funções, tá? Funções o quê? Que envolve a organização e o planejamento dos processos da fabricação, tá? O objetivo final do PCP é o quê? Resultado, ou seja, a movimentação dos materiais, os resultados no sentido
de quanto produziu, o prazo, quantidade, tá? Qualidade também, PCP está literalmente ligado à qualidade, a prazo, ao lugar que vai ser fabricado. Vamos terceirizar, não vamos terceirizar, vamos fazer internamente. É o PCP que está fazendo toda essa ligação para que haja o resultado final satisfatório. Então vamos lá. Existem alguns pré-requisitos do PCP que é muito fundamental para que funcione. Vamos falar hoje, e na próxima aula vou falar mais um pouquinho, sobre um dos pré-requisitos do PCP, é a questão do roteiro da produção, ou seja, por onde vai passar, certo? Então, existe uma necessidade do PCP ter um conhecimento detalhado do produto acabado, tá? Como ele vai se constituir e como se produz ele, por onde se produz. Então aí começa a nascer uma linha de produção na visão do PCP ou do planejamento. Então, se eu não souber, o operador de PCP não souber o roteiro da produção e ter um conhecimento detalhado do produto que vai se produzir, então ele não consegue estabelecer o processo e nenhum procedimento. Então, esse é um dos pré-requisitos. É o quê? É ter um conhecimento do roteiro da produção. Tá? Um outro roteiro também que é importante, né, é entender o planejamento da capacidade. Ou seja, quanto a minha produção ou essa linha consegue produzir de determinado produto. Tá? E aí eu começo então agora a estabelecer recursos para que eu possa produzir mais ou desmembrar melhor as tarefas, tá? Então, todo operador de PCP, ele precisa entender qual é a capacidade, ora homem, ora máquina, da sua linha de produção, porque assim ele vai ter os números exatos aí que ele pode atingir. Se existe uma demanda maior do que a capacidade interna de produção, então o PCP vai estabelecer horas extras, ou se não, a terceirização da mão de obra ou da produção que se está sendo proposto a ser feito, tá? Então, dentro desses pré-requisitos, existe também um controle que o PCP precisa ter, que é fundamental. Fundamental para quê? Para que a produção e o setor de suprimento consiga fazer o seu trabalho. Então vamos lá. Como é que é uma visão de um PCP hoje quando vai se produzir um material? Então, a diretoria chegou, agora nós vamos produzir esse item aqui. Existe uma lista de material, nós chamamos de BOM, né? Uma lista de material que compõe a produção daquele item, ou ordem de produção e etc. Então, se abre lá uma ordem de produção, olha, para se compor, para poder fabricar esse item, então nós vamos tanto desse produto, tanto dessa matéria-prima, tanto dessa aqui, tanto desse insumo, e ali se é montado então uma ordem de produção para produzir aquele item. Então, quantos nós vamos produzir? Nós vamos produzir 1000 peças, um exemplo. Então, a ordem de produção, o sistema mesmo vai fazer esse cálculo, né? 1000 peças, então vai saber quanto vai ser necessário de cada matéria-prima e sucessivamente. Veja bem, qual é a visão do PCP agora, que já tem todos os itens pré-determinados para produzir a 1000 peças? Então sabemos quais são os itens que vamos usar para produzir a 1000 peças. Então vamos lá, joga lá a ordem de produção AOP na produção diretamente? Não. Existe um sistema de apoio do PCP, nós chamamos de MRP. Nós vamos ver isso aqui um pouco mais para frente. MRP, tá?
é o planejamento de recursos de materiais. Tá? O MRP, o que o MRP vai fazer? O MRP, ele vai, quando ele vai rodar, é um sistema que a gente roda, certo? A gente vai rodar o MRP agora. O MRP vai fazer o quê? Ele vai olhar o meu estoque. Quanto que eu tenho de estoque. Então vamos imaginar aqui que nós vamos produzir um frasco de perfume. Um frasco de perfume, isso. Então tem aquele cache, né, uma tampinha. Então vou produzir 1000 peças dessa daí. Então eu já sei tudo que vou precisar e dentro desses itens a tampinha é necessária. Então o que o MRP vai fazer? Quando eu rodo o MRP, ele vai olhar para o meu estoque, certo? E vai ver quantas tampas dessa eu tenho no meu estoque. Se ela está empenhada para uma outra ordem ou não, certo? Se tiver no MRP, vai enxergar, mas não vai reservar, ou ele vai descontar essa reserva do empenho que tem para uma outra ordem. Então ele vai ver o que é real, o que tem um livre dessas tampinhas lá. Então eu tenho um livre 300 peças, certo? Automaticamente o MRP ele vai olhar todos os estoques lá da produção, se a produção já produziu, sobrou alguma coisa, se tem alguma coisa lá. Então vamos dizer que lá na minha produção tem mais 100 peças. Então o MRP vai olhar todos os estoques. Então eu tenho 400 peças no total livres para que eu possa dar entrada em uma outra ordem de produção já estabelecida. O MRP, entendendo que existem essas 400 peças, ele vai emitir uma solicitação de compras ou de suprimento, tá, para o departamento de compras, para que se reponha 600 peças, tá, para que eu tenha a condição de produzir 1000 peças. Tá? Então, o MRP é um sistema de apoio que vai olhar o meu estoque para saber o que eu tenho de matéria-prima para que eu possa dar início à minha produção. Lembra quando eu falei para você que o PCP também ele visa a questão de prazo? Então, dentro disso daí, rodou o MRP, o compras vai emitir o produto de compras, o pedido de compras. E aí vai devolver para o PCP datas. E nessas datas, o PCP vai entender qual o dia ou o tempo que ele vai levar para produzir o determinado produto. Certo? Então, essa informação vai ser emitida para a diretoria. Olha, o que eu tenho no estoque é X, o departamento de compras está comprando, vai chegar em tal data, eu levo mais tantos dias para produzir, enfim, esse produto está pronto tal dia no estoque de produtos acabados. Tá? Então, existem esses pré-requisitos, né, que o PCP vai estabelecer para que ele consiga fazer ou desenvolver o seu trabalho, que é administrar, certo? Que é entender a organização, que é emitir prazos, lugar, visando qualidade, planejar, dirigir o suprimento e também a produção para que tudo ocorra de uma forma satisfatória ao final aí daquilo que foi planejado, tá? Gente, quando eu falo de capacidade de produção, existe também um planejamento da capacidade, certo? Quais são eles? Acerto do programa de produção para um período. Então eu produzo lá Coca-Cola, só que eu tenho outros itens. Então vai entrar lá na minha linha o Guaraná Quat, certo? Que é produto da Coca também. Então eu vou precisar acertar o programa, tá, de produção por um período, que é o período que eu preciso fabricar o Guaraná Quat, tá? Eu preciso também entender as perspectivas de venda, principalmente
as empresas que trabalham com planejamento de venda. Ou seja, eu quero vender no mês de junho 100 mil peças. Então, o PCP precisa entender da minha perspectiva de venda. Então, esse tipo de PCP é diferente daquele PCP que vende primeiro para depois produzir, certo? Existe o PCP que vai fazer a perspectiva de venda. Olha, o mês que vem ele vai olhar a média dos 3 últimos anos, mês de junho eu vendi quanto? Ah, vendi X. Então, a média é essa daqui. Então, nós temos a ideia de vender X ou esse X mais 2X, por exemplo. Vai da empresa e a sua diretoria. Então, você também trabalha em perspectiva de vendas, tá? Entender também a capacidade, né, da produção no seu sentido inteiro, tá? Os auxiliares de PCP aí é que fazem essa análise, hora máquina, hora homem, hora processo, hora procedimento, para poder entender a capacidade geral da produção aí. Então, vamos dizer que uma empresa lá que fabrica chinelos tem uma capacidade de produção de 100 mil peças por dia, certo? Então, é aquilo que o PCP entende que é a sua capacidade. Ultrapassando isso em pedidos, ele vai terceirizar ou ele vai aumentar a hora. O que é aumentar a hora? É hora essa, pessoas. Faz hora essa, se fazer hora, porque eu já tenho quanto se fabrica por dia, então eu tenho quanto fabrica por hora, eu tenho quanto fabrica por pessoa. Então eu preciso de tantas pessoas aqui para poder fabricar, tantas máquinas funcionando, para complementar as horas e o pedido que tem a necessidade aí, porque ultrapassa a minha capacidade, tá? O PCB também, dentro da ideia do planejamento de capacidade, precisa saber quais são os recursos, né, financeiros disponíveis para que ele possa planejar a capacidade, né? Olha, eu preciso de tantas peças, mas não tem recursos financeiros disponíveis, ou seja, não pode fazer hora extra, se vira, dá seus pulos, entendeu? Não pode terceirizar. Então o PCP vai ter que fazer suas jogadas aí, tá? Vamos lá. Nós vamos, para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos terminar agora falando sobre as funções do PCP. Anote isso daí, que eu vou perguntar em prova isso daí, tá? Quais são as funções? Definição das quantidades a produzir. O que vamos produzir e a quantidade, ok? Segundo, gestão do estoque. Quanto que eu tenho que ter de estoque de segurança? Quanto eu tenho que ter desse material lá no meu estoque, porque sempre eu estou produzindo, ou na hora que chegar uma ordem de produção ou um pedido de venda, eu consiga ter uma parte do meu estoque e até que meu compras ou meu suprimento consiga trazer mais. Então, a gestão do estoque também é uma das funções aí do PCP, tá? A emissão de ordens de produção, tá? OP, tá? Algumas empresas vão ter outro nome, mas as ordens de produção contendo lá os itens que compõem a soma para um produto final, certo? E a quantidade, máquina que vai, dia, hora que entrou e etc. A emissão dessas ordens é de obrigação aí do PCP, tá? Também a programação dessas ordens. Que dia que vai entrar na linha? Quem vai produzir? Qual é a linha que vai produzir? Certo? Qual é o tempo que eu espero que essa linha vai produzir? Tá? Então, toda essa programação também faz parte do PCP em programar as ordens de produção. Existem empresas que você entra aí que tem 10 linhas de produção, todas elas fabricam a mesma coisa, certo? Porém, o PCP pode dizer, ó, desliga essa linha, vamos trabalhar só nessa, não é essa, eu quero trabalhar esse tamanho, esse eu quero trabalhar essa medida, essa cor e etc. O PCP vai jogando lá. Ó, no final da tarde faz um setup aí nessa máquina e coloca esse item aqui, tal. Então o PCP vai trabalhando dentro aí
dos números e da capacidade. Então, por ele saber qual é a capacidade, quanto a máquina faz, hora homem e etc., o PCP sabe jogar. Ah, eu vou mandar para o lateral, vou mandar para o lateral esquerdo, vou mandar para o atacante, vou recuar, vou mandar para o zagueiro, para aquele... Enfim, tá? Então, o PCP aí programa também as ordens de fabricação ou como ela vai ser diluída dentro do processo fabril, tá? E uma das funções também principais do PCP é o acompanhamento da produção, certo? Então, diariamente, o gerente de PCP, os operadores de PCP estão diretamente ligados aí com o gerente, né, da fábrica, acompanhando a fábrica, né, ou a produção, para ver se está tudo dentro de acordo com aquilo que eles planejaram. Ok, pessoas? Então, PCP é o planejamento e controle da produção, tá? Lembrando que muitas pessoas vão dizer que ele é o pulmão, o coração da empresa, acredito também nisso. Dentro da visão do futebol, que ele é o meio de campo, né? Que gerencia, que planeja a produção e também coordena as outras atividades, né? Porque, gente, uma empresa que trabalha fabricando chinelo, todos os outros departamentos trabalham em função da produção. Pronto, tá? RH, mecânicos, logística, tudo em função, estoque, almoxarifado, suprimento, contabilidade, tudo em função da fábrica. Não tem jeito, ok? E o PCP está ali no meio, fazendo toda a ligação entre esses departamentos em função da produção e gerenciando literalmente prazos, tempo, no sentido hora-máquina, no sentido capacidade, suprimentos, coordenando suprimentos, certo? E gerenciando a fábrica no sentido de que se eu determinei que vai ser em 10 horas, vamos lá, nós temos já 5 horas de produção, quanto temos produzido? X, opa, em 10 horas vamos terminar assim, ó, tô vendo que em 10 horas não vamos terminar, ou acelera lá, vamos ver, entendeu? Então esse acompanhamento faz parte do PCP. Espero ter sido claro para você sobre o PCP. Semana que vem nós vamos falar mais um pouquinho sobre o PCP, depois vamos partir para qualidade também. Um abraço e até a próxima aula. Fui!